Fala aí galera, eu sou o T e poucas coisas são tão boas, tão gratificantes quanto a magia de um deck novo. De você pegar um deck novo pra poder aprender as jogadinhas dele e gastar parte do teu cérebro, o armazenamento dele com informação inútil. Principalmente de um deck novo que você não pode comprar e que não é bom o suficiente pra estar no competitivo. Mas ainda assim, estamos aqui pra poder falar dos White Woods, ou White Forest, que é agora o nome do TCG. Esse deck veio na recente coleção de Infinity Forbidden, afinal de contas nem só de Smith vive essa coleção, e o White Forest é um dos decks que estão aí em stand-by, esperando uma brecha para poder entrar no competitivo. Um corte seco e do nada o cara tá de óculos, pois é. E esse deck é muito maneiro, cara. Tem bastante coisa interessante em volta dele. Ele é um deck totalmente focado em Spellcasters, pelo menos a engine principal, e ele tenta resgatar um pouquinho daquela questão de os estereótipos dos tipos ou das cartas de Yu-Gi-Oh! Afinal de contas, o que o Spellcaster faz? Magia, e com que esse deck interage com Spell e Traps. Ou seja, faz total sentido, uma tentativa de resgate onde a lore do deck, ou pelo menos o tipo dele, combina com alguma coisa dentro da gameplay. Isso por si só já ganha pontos comigo. Outro ponto importante desse deck é que ele é aquele estilo clássico, né, do Yu-Gi-Oh! Onde você transforma a jogada dele mesmo ou de qualquer deck na jogada do arquétipo em si. Afinal de contas, ele tem esse 5/6 genericão aqui, que serve justamente para poder conectar a engrenagem. Ele é feito de maneira genérica, com um Tanner mais um não Tanner, um 5/6 qualquer, e a partir daí você transforma isso em White Forest, porque ele busca qualquer Light Spellcaster. Inclusive você pode, se tiver já fazendo a tua jogada, com White Forest você pode transformar ele em um Effective Veil. Ele busca Hand Trap, o que é sempre um fator interessante. Muito potencial tem em volta desse deck, e ele tem diversas jogadas diferentes. É a bola da vez para se usar um deck que focado em Synchro Summon. Muitas coisas diferentes e, cara, tem bastante cartas que você pode fazer e N linhas de jogadas. Mas vamos debater um pouquinho sobre esse deck, White Forest, deck novo da coleção de Info. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos... Muito bem, então aqui na tela tá o esboço das cartinhas que a gente vai usar no deck de White Forest. Lembrando, isso aqui nada mais é do que uma apresentação do deck pra você. Eu não tô mostrando pra você a forma com que você vai jogar com o deck, porque esse aqui é um daqueles casos, maluco. Tem um monte de coisa diferente, tudo vai depender da abordagem que você vai usar. Bom, como vocês podem ver, são poucas cartas que tem, não são bastante cartas, não tem uma engrenagem gigantesca. Afinal de contas, estamos no Yu-Gi-Oh! De 2024. Mas isso aqui é suficiente pra você montar uma jogada absurdamente forte, confia em mim. Então, vamos por partes, e a primeira parte é tentar entender o deck, a engrenagem por si só. Muito bem, então esse aqui é o passado do vilão, dentro da lore de Abelstar, e muitas coisas serão derivadas daqui. Você pode acompanhar os síncros aqui, por exemplo, e se você já tá ligado no deck de Azamina, você sabe que vai ter um ponto de corrupção, onde as cartinhas aqui vão virar os Azaminas, né? E aqui você tem também as cartas da lore de Abelstar, né? A Astelar é a própria de Abelstar, a Black Witch. E aqui você tem a outra menininha, que era assim, né? Mas eu esqueci o nome dela, mas é aquela menina Illusion que você usa no deck de Quimera, por exemplo. Os outros personagens eu confesso que eu ainda não vi. Mas tá dentro da lore da Diabellstar como se fosse um prequel, assim como os Magistos são pra toda aquela questão da lore dos Spellbooks, Magistos e também do Invoked, não é mesmo? Eu acho que é algo nesse sentido. Legal quando tem esse tipo de deck, e espero que cada vez mais a Konami explore isso. É mais decks pra ela poder lançar e tem uma historinha ali por trás de personagens já consolidados, né? Com o arquétipo já consolidado, com a lore dele ou com a jogabilidade do arquétipo no jogo. É bom, desse jeito eles têm quase que assunto infinito, se pelo menos os novos decks que eles fizerem tiverem comportamentos similares, né? Você tem os decks consolidados que foram lançados primeiro, que já tem uma lore por trás, e de repente depois eles lançam um prequel com as versõezinhas crianças e todo uma nova dinâmica de arquétipo. E eles têm espaço para poder explorar com dinâmicas criativas também, já que provavelmente não tem muito compromisso para fazer desses decks um deck meta, mas depende. Bom, a primeira parte é entendermos o deck, os White Forest. Como eu disse para vocês, ele é um deck de Spellcasters e ele tem foco ali em interagir com magias. Em que sentido? Nós temos as duas principais cartas, que são as menininhas pequenas, elas são monstros Light Spellcaster nível 2, e você tem as outras menininhas aqui que dão suporte, que também são Light Spellcasters, mas são nível 4, além de serem Tanners, e elas têm dinâmicas parecidas. Começamos pela Astelar, que ela diz que você pode mandar uma Spell Trap da mão ou campo para o cemitério como custo, e a partir daí você já tem estabelecido o padrão de ativação dos efeitos dos White Forest. No caso, tanto a Astelar
quanto a Elzete compartilham de efeitos semelhantes, digamos assim. Voltando pra Astelar, depois de pagar o custo, ela vai fazer Special Summon de um Light Spellcaster da tua mão ou deck. Como vocês podem ver, ela não invoca um White Forest do deck, ela invoca um Light Spellcaster. Então você pode misturar isso aqui com uma cacetada de decks diferentes, desde que tenham algum Light Spellcaster. Mas a gente chega nisso daqui a pouco. Por hora, vamos focar nos White Forest. Além disso, ela tem um efeito no cemitério, e todas elas têm uma questão assim, né? Elas têm um efeito pra você usar durante a construção da tua jogada, e depois elas têm um efeito no cemitério. Yu-Gi-Oh! 2024, as cartas não podem ter só um efeito, não pode fazer só uma coisa, tem que fazer duas coisas absurdas. No caso do efeito da Astelar em si, no cemitério ela diz que se uma Spell Trap é mandada pro cemitério pra ativar um efeito de monstro enquanto essa carta tá no teu cemitério, você vai poder fazer Special Summon dela pro campo, mas é claro que só pode usar cada efeito desse uma vez por turno. Então, essa é a Astelar. A Elzete, que é a menininha branquinha, né, que no caso é assim, ela diz que você pode mandar uma Spell Trap da mão ou campo pro cemitério como custo também, e aí você faz Special Summon da Elzete e você adiciona um Ash Forest monstro do deck pra tua mão, na resolução do efeito que você ativou. Então, esse efeito dela de Special Summon toma Ash. No cemitério, assim como a Astera, ela também tem um efeito que, durante o turno do oponente apenas, se um Light Spellcaster Tanner é Special invocado no teu campo, enquanto essa carta tá no teu cemitério, você pode pegar a Elzete de volta pra mão pra se preparar, tendo um follow-up pra jogar na volta. Então, duas cartas muito boas. Pra poder completar a estratégia do deck, nós temos aqui a Sylvie. Se ela é normal ou Special invocada, você vai poder adicionar um White Forest Spell Trap do deck pra tua mão. Beleza, tranquilo até aqui. E aí a gente entra no efeito compartilhado, que tanto a Sylvie tem, quanto a Riseia também tem. Então, voltando pra Sylvie, ela diz que se esse card tá no teu cemitério, e isso é um efeito Quick, você pode escolher um White Forest Synchro, que você controla ou que tá no teu cemitério. Vai retornar ele pro extra deck, e se fizer, você faz Special Summon da própria Sylvie, né? E a outra é a Rússia, na verdade, né? Rússia. Que nome poggers. Ela diz que se você controla um White Forest, você pode fazer Special Summon dela da tua mão. Tranquilo. Ela tem um outro efeito, né, um segundo no caso, que você pode mandar uma Spell Trap da mão ou campo pro cemitério como custo, e aí você compra uma carta. E além disso, o terceiro efeito aí sim é igual ao segundo efeito da Sylvie, que é o efeito Quick. Se ela tá no cemitério, você pode voltar um White Forest Synchro, que você controla ou que tá no seu cemitério, pro extra deck, e aí você faz Special Summon da Rússia de lá. Então, esses são os monstrinhos White Forest no main deck. Como vocês puderam ver, muitos deles interagem pagando o custo de jogar Spell ou Trap da mão ou campo pro cemitério para poder fazer uma ação. Isso faz com que seja custoso. Então, é onde entra o design de cartas para as outras cartas do arquétipo. A gente entra nas Spell e Traps, porque nada adianta se você simplesmente jogar uma carta fora porque sim. Tem que ter um sentido e um objetivo. Nós temos aqui, por exemplo, a Tales of the White Forest, que é a Spell principal do arquétipo. Ela diz que se você controla um Illusion ou um Spellcaster, você vai adicionar um White Forest monstro deck pra tua mão. Como você pode ver, todos os monstrinhos vistos até aqui, na verdade, são Spellcaster. Por que ela interage com Illusion? Temos um Illusion no extra deck aqui, que no caso é a Diabel. Os outros Synchros são Spellcasters também, porém os Azaminas são Illusion e tem toda a questão da Sim ser Illusion, então você tenta amarrar de alguma forma, fazer um monte de malabarismo pra poder conectar coisas diferentes, né? Pra poder conectar decks diferentes dentro dessa lore. Meio que esse é o objetivo, roubar. No final das contas, quando tá roubando no design de cartas. Mas tudo bem. E aí, além disso, ela tem um efeito no cemitério, que se essa carta é mandada pro cemitério pra ativar um efeito de monstro, você pode setar ela de volta. Então, basicamente aqui a gente nem precisa ser muito inteligente pra saber que as cartas seguem esse padrão. Se elas são jogadas pro cemitério pra ativar um efeito de monstro, elas se setam de volta, fazendo com que o custo pago pelos meus magos não seja exatamente um custo pago muito alto, tá? Porque as cartas voltam e eu posso reutilizar. Beleza, é bem legal. É mais ou menos o que eu particularmente esperava que fosse um Witchcraft. Dá pra dizer que isso aqui é um Witchcraft que deu certo, porque os Witchcraft precisam toda hora descartar a porra das spells. E o que as spells fazem pra poder se pagar depois? Ah, na End fez elas voltam pra tua mão. Pô, beleza, eu tenho um monte de spell normal que vai voltar pra minha mão só pra eu pagar mais custo de descartando as cartas. Bem idiota. Então o White Forest corrige isso. Era isso que o Witchcraft deveria ser. E o White Forest é obviamente um deck muito, mas muito melhor do que o Witchcraft. A outra carta também que temos aqui é a Beware the White Forest, que ela diz que se você controla um nível 6 ou maior Illusion ou Spellcaster, você escolhe uma carta que o oponente controla e destrói ela. E se ela é mandada pro cemitério para ativar o efeito de um monstro, o que ela faz? Ela se seta novamente. Assim como a Wolves, eu não sei falar essa palavra, mas basicamente ela tem a mesma questão. Se você descarta ela, se você joga ela pro cemitério para poder ativar um efeito de um monstro, ela volta setada, e o efeito dela, setada de trap de fato, é que você vai fazer Special Summon de um White Forest, monstro da tua mão ou deck. E imediatamente depois que esse efeito resolve, você pode Synchro Summon um White Forest, Synchro monstro. Essa carta é bem interessante, né? Ela te ajuda a fazer Synchro no turno do oponente, e isso faz a máquina girar, a máquina do deck girar, para você continuar tendo efeitos, para você fazer jogadas no turno do oponente,
Yu-Gi-Oh! 2024 e pra você pegar follow-up principalmente com a Euzete. É assim que ela vai voltar pra tua mão pra você ter mais fôlego de jogada na volta. Bom, então é um main deck, como vocês puderam ver, bem amarradinho e ele faz as coisas acontecerem, né? As cartas são bem boas, diga-se de passagem. Apesar de ter um custo meio alto, mas as spells e traps tentam corrigir um pouco disso. Mas é um deck que faz synchro e precisamos saber o que os synchro fazem. Como eu disse pra vocês, é uma engrenagem que pode ser amarrada desde que qualquer deck chegue num synchro 6. Esse synchro 6 é essa menininha aqui, a Riciela. Ela é feita de maneira genericona, com um Thunder mais um ou mais não Thunder, nem pede Spellcaster pra poder fazer ela. E se ela é Special invocada, não Synchro invocada. Se é Special invocada, ela te deixa mandar uma Spell Trap da Moukam pro cemitério, e aí você vai adicionar um White Forest Card, ou um Light Spellcaster do deck pra tua mão. Então você pode conectar a engrenagem do próprio deck, buscando carta White Forest, podendo ser Spell Traps também, o que é muito importante. Ela pode buscar monstro, ou pode buscar Spell Trap. Esse tipo de carta é sempre bem roubado, uma beleza. E ela ainda pode buscar qualquer Light Spellcaster. Então, tem casos diferentes. Como eu disse pra vocês no vídeo lá de Fiendsmith, quando você tem a amarração de decks diferentes, é muito importante pro deck ser completo, que você possa transformar a tua engrenagem principal na engrenagem secundária, mas também a engrenagem secundária na engrenagem principal. E aqui a Riciela faz ambos, porque ela pode buscar um Light Spellcaster qualquer, e você pode misturar com alguns decks diferentes, mas ela pode buscar também o White Forest, e ela é feita de maneira genérica, então qualquer deck que faça um 5/6 pode fazer a Riciela, que pode pegar um White Forest, e aí você transforma uma engrenagem B, por exemplo, nos White Forest, o que faz muito sentido. O próximo monstrinho que nós temos é o 5/6. Aqui é um caso peculiar, né, porque nós temos dois 5/6 e um 5/8. Teoricamente, esse 5/8 seria o teu boss e seria uma das formas de interação, mas nesse deck é diferente, porque você tem um 5/6 que é Enabled Combo, um outro 5/8 que te habilita a fazer um monte de coisinha diferente, e o 5/6 volta de novo pro 5/6, é interação. Porque se ele é Special invocado, você pode mudar todos os Face Up monstros que o oponente controla para Face Down Defense Position. É um efeito impactante, é um efeito forte, que pode tirar o ímpeto de jogadas de Link que o oponente pode fazer. E pasmem, você consegue fazer um turno do oponente porque você tem a Trap, e como vocês já ouviram, a Trap te permite fazer synchro no turno do oponente. Essa carta é bem interessante, é uma das interações que você faz porque, outro detalhe, o deck em si, as cartas White Forest não fazem interação, a não ser a Silveira, que é esse 5/6, ela interage, mas não tem lock no deck em lugar algum, então não faltam synchros fortes pra você fazer. Pra completar, nós temos a Diabel, que é o 5/8, que ela é feita de maneira genericona também, todas elas são, e se ela é synchro invocada, pelo menos essa, se ela é synchro invocada, usando um Tanner synchro monstro, bem importante, se você faz ela de maneira largada, ela não trigger esse efeito, tem que ser feito usando um Tanner synchro para poder ativar esse efeito primário dela, que é, você pode escolher uma Spell Trap no teu cemitério e adicione de volta para tua mão. Qualquer Spell e Trap. Não é uma Spell Trap contínua, não é uma normal, não é nada, não é uma Spell White Forest, qualquer Spell e Trap. Essa carta aqui, se você opta por fazer uma jogada, por exemplo, de controle com alguma Floodgate ou algo do tipo, adivinhe, ela pode reciclar. Você pode jogar uma carta do deck pro cemitério, se você quiser usar Fiendsmith e usar Beatriz, por exemplo, essa menina pega essa carta do cemitério pra tua mão. Isso é potencialmente roubado, tá? Essa carta é potencialmente roubada. Além disso, ela tem um outro efeito, que quando o oponente ativa uma carta ou um efeito, Quick Effect, quando você vê assim, geralmente, lá vem a interação, mas nesse caso não é. Ela diz que você pode mandar uma Spell Trap da mão ou campo pro cemitério como custo, assim como as outras White Forest fazem, e Special Summon nível 7 ou menor, Thunder Synchro monstro do extra deck, cemitério ou banido, e você coloca ele no campo. E tá aí uma forma de você conseguir interagir, porque esse 5/6 e esse 5/6 aqui são Thunders. Então se você passa com ela no campo, automaticamente quando o cara ativar uma carta, ela já pode fazer summon delas, de qualquer uma delas. Por isso que elas triam quando são Special invocadas, porque elas podem ser Special invocadas pelo efeito da Diabel. Então, apesar de eu achar roubado, tem sim o seu nível de sentido dentro do deck. E esse deck é bem amarradinho e faz total sentido. Agora, antes da gente poder migrar para a parte 2 e entender algumas questões, vamos entender o que isso aqui faz, o deck puro, o que ele pode fazer. Muito bem, então aqui eu tentei colocar na tela algumas combinações de jogada que você pode fazer, jogadas de duas cartas, né? Porque como vocês viram, elas precisam pagar o custo. Se você abre com 2 monstros, só é bom se você tiver especificamente a
não é a Rússia, eu botei a carta errada, né? É a Sylvia. Se você tiver especificamente a Sylvia, você consegue startar o jogo tendo ela e qualquer uma das duas menininhas. Ter as duas menininhas só na mão não é bom, precisa de alguma spell pra poder fazer a jogada girar. Por isso que a Sylvia também é bem importante e um tree-off dela faz sentido no deck. E aí, o que o deck tenta fazer é o seguinte, aqui eu vou pegar um exemplo qualquer, vou pegar uma spell do White Forest, né? E aqui você vai dar o efeito da menina da mão, da Elisette, invocar ela, descartando uma carta, e aí você pega, por exemplo, a Stellar do deck. No cemitério, a spell vai trigar, vai setar de volta, você vai poder dar normal summon, pagar o custo e jogar a carta fora, e aí você traz, por exemplo, a Sylvie do deck. A Sylvie vai dar efeito, vai poder pegar aqui uma carta, e aí você pode habilitar e conectar tudo fazendo a jogada de 5/6, por exemplo. O 5/6 vai dar efeito, você joga a trap fora no caso, né? E aí você faz alguma coisa, busca algum bicho, a trap vai setar e você continua jogando a partir daí, né? Mas como vocês puderam ver, a ideia do deck é essa, né? As cartas Spell e Traps têm esse efeito pra você poder usar as cartas duas vezes, por exemplo, ou não. Ou então você manipular o deck pra você poder usar a carta vai pro cemitério, você pega de volta, você dá efeito, joga lá fora e a carta volta. Então tem N formas, mas a proposta do deck é essa aqui e é bem amarrada, como vocês puderam ver. Nesse exemplo eu vou te mostrar a jogada de fato acontecendo, né? Eu tenho uma White Forest, nesse caso a Stellar, junto com o P-Raise Map, que é uma carta potencialmente consistência, porque eu posso buscar o monstro com 0 de ataque do deck pra minha mão. Então ela busca tanto a Stellar quanto também a Elisette, então é carta potencialmente de consistência, né? Então, escolhi pegar uma carta que não tem valor, não é uma engrenagem secundária, e vamos pra cima. Standby me fez, normal summon da Stellar, efeito descarta a carta como custo, e traz aqui a Sylvie do deck. Essa carta descartada é simplesmente um -1, né? Então ela não vira nada, só vira a minha jogada do deck mesmo. A Sylvie aqui no campo vai dar efeito, pode buscar aqui a trap do deck pra minha mão, você vai juntar as duas no campo e vai fazer a Kisiela, que vai dar efeito, então jogar a carta fora, pagando o custo, e aí ela pega a Tails, nesse exemplo desse combo. A trap no cemitério vai trigar, assim como a Stellar também, porque uma spell trap foi jogada pro cemitério para ativar um efeito de monstro, e como a Stellar viu isso acontecendo direto do cemitério, ela se invoca e a trap também se seta de volta. Agora eu posso ativar a minha spell, que vai dar efeito e poder buscar, por exemplo, aqui a Elisette. Então agora você vai juntar as duas no campo, ao invés de jogar a trap fora, porque eu quero que ela esteja aqui. Se eu jogar a trap fora, pagando o custo com a Elisette, por exemplo, eu perco a trap. A trap não vai estar sendo uma das minhas interações no campo e eu não quero que isso aconteça. Então, eu junto as duas aqui para poder fazer a Diabel. Como eu usei um Thunder Synchro para fazer a Diabel, ela triga efeito e pega a spell, certo? Vai trigar efeito e pegar qualquer spell do cemitério para minha mão. Eu peguei aqui a Tails e a Tails já deu efeito de buscar. Beleza, mas ela não deu efeito de setar ainda. Então, para não perder cartas, agora eu posso dar efeito da Elisette, descartar a Tails e buscar, por exemplo, aqui a Rússia do deck pra minha mão. Nisso triga no cemitério, então a Tails e ela seta de volta. Eu vou usar pra alguma coisa? Nesse turno não, mas quando o oponente ativa uma coisa, a Diabel tem que ter alguém pra pagar o custo. Então é interessante que com a própria engrenagem rodando, eu consiga colocar a carta no campo preparada, porque a Diabel vai precisar pagar o custo. A Woz é minha interação, a Tails vai ser o custo que vai ser pago pela Diabel, então fechadinho, tá ligado? Agora com a menina na minha mão, né, a Rússia, eu vou dar o efeito dela e invocar. Bum! Aqui, mano, o céu é o limite. Você pode fazer uma cacetada de jogada diferente. Muita coisa diferente. No caso do exemplo que eu vou te mostrar, é uma jogadinha bem mais estranhinha, quem sabe? Você junta os dois e faz o Mud Mudragon aqui, dá o efeito ali da menina no cemitério, né, embaralhando um Synchro White Forest do cemitério, e aí você invoca ela de lá, trouxe aqui a Sylvie no caso, e agora o meninão aqui pode dar um efeito. O efeito, pra quem não sabe, é fazer uma fusão. Então eu vou fazer uma fusão usando ele mesmo com a outra menininha para poder chegar no Albion. E outro ponto interessante desse bicho é que se você fizer uma fusão, ele pode substituir um material específico. No caso, eu tô tratando ele com o Albais, e aí eu usei um monstro light para poder chegar no Albion. O Albion, quando ele entra no campo, ele dá efeito, bane os materiais aí do cemitério, bum bum, e aí eu posso fazer o dragão. Por quê? Porque o Albion é um dragão e o Mud, nesse caso agora, eu vou substituir ele pelo Dark Magician. E o dragão é feito com um Dark Magician mais um Red Eyes ou um dragão de efeito. Nesse caso, tá tudo certo e o meu dragão protege minha jogada. Isso faz com que fique mais caro de se interagir, porque o dragão descarta uma carta pra fazer alguma coisa, mas é uma proteção e é um puta um minigate forte, né? Então é só um exemplo, você não precisa fazer o dragão, você pode fazer um Crystal Wing, pode continuar na jogada pra poder chegar num Tzolk'in, por exemplo, setar alguma carta, enfim, N possibilidades. Mas nesse exemplo é isso que eu vou te mostrar.
Agora a gente vai pra End Phase. Lembrando que a minha jogada aqui foi feita com deck puro, tem muitas coisas diferentes que você pode fazer, mas aqui é só pra te mostrar. E quando chegar na vez do oponente? Bom, certamente ele vai ativar algum efeito, e quando ele ativar, a Diabel vai dar efeito jogando a Tails fora, pagando o custo, e trazendo então um Synchro do extra deck. Um Synchro Tanner, qualquer um, não precisa ser só White Forest. Nesse caso, pagamos o custo e trouxemos o Fórmula. Lembrando, isso não é tratado como um Synchro Summon, então o Fórmula não compra. Mas tudo bem, eu só quero que ele esteja aí no campo. No cemitério, a Astéria dá efeito, porque uma spell foi enviada pro cemitério para pagar o custo de algum monstro, né? Beleza. Então a Tails volta e a Astéria também se invoca. Ok, o cara resolve o efeito dele lá e agora a gente entra no Open Game State. No Open Game State você dá efeito do Fórmula, usa ele mesmo com, por exemplo, a Diabel, e nisso nós temos um Chaos Angel, que é uma interação disruptiva. Lembra que quando o Chaos Angel entra no campo, se ele é Special invocado, você pode escolher uma carta no campo e bane ela. Show de bola. Agora eu posso ativar o efeito da minha Trap também, né? E aí no cemitério você pode dar Enchain o efeito da tua Rússia, embaralhando de volta a Diabels, né? E a gente usa pouco Synchro, porque a gente recicla eles também, né? Então, nesse caso, o Enchain você dá efeito da Rússia, ela se invoca, resolve agora o efeito da minha Trap, que trouxe aqui a Sylvie, e eu posso fazer um Synchro usando os monstros que estão no campo. Como eu quero buscar uma carta com a Sylvie, por exemplo, então eu deixo ela no campo e uso as outras duas, né? Bom, você fez agora a Silveira, que se você lembra bem, a Silveira quando ela entra muda todos os monstros face-up do oponente para face-down, e agora todo mundo tá virado para baixo. E como são efeitos quicks, você tem escolha de quando que você pode ativar. Nisso a Silveira pode dar efeito e buscar alguém, nesse exemplo aqui eu não tive carta para buscar, e a Eusete ainda pode voltar do cemitério, né, porque você teve ali um Light Titan, Spellcast sendo invocado no turno do oponente, e a jogada fica por aqui, cara. Você ainda tem essa Tails setada e tem a Eusete na mão, então supondo que a tua mesa inteira saia do campo, todos os teus monstros aqui, você tem follow-up para poder jogar na volta, e cara, isso aqui já atrapalhou. Chaos Angel no turno do oponente é interação disruptiva, o Dragon como Negate é disruptivo, bocar todo mundo com isso aqui é disruptivo, e eu fiz isso com duas cartas, eu tenho outras 3 na minha mão, na verdade eu tenho 2 porque uma delas tá guardada já pro Dragon, certo? Então, esse aqui é um exemplo de combo, como vocês puderam ver. Porém, não é segredo pra absolutamente ninguém que falta alguma coisa nesse deck. Como vocês puderam ver, você tem jogada pra fazer, é uma jogada forte e tem muito potencial de você lapidar e fazer a jogada do jeito que você precisa. Nada que te faz ter algum tipo de lock, então você pode ir pra dentro e fazer um monte de coisa diferente. Você pode terminar com a coelhinha, setando a Azarumi, por exemplo. Você pode passar por dentro do Visas Anritara, porque ele pede um Tanner mais um Light Tanner, então você pode fazer um Anritara tranquilo. E o Anritara feito significa que você pega um Reframe, então tua jogada ainda por cima tem uma Counter Trap. A Counter Trap não precisa que tenha o Visas no campo. Se você tiver qualquer Synchro, a Counter Trap já nega. Então, N formas de fazer o combo você tem disponível nesse teu deck. Mas é claro que falta coisas, cara. O deck é bem incompleto e fazer o deck puro faz com que você tenha direto uma tentativa de jogada jogando spells pro cemitério. Porque não é como se fosse um Purrely. Porque o Purrely, uma das coisas que mais dói no coração é você poder ativar a Spell Purrely tendo que descartar uma carta, e essa carta é teoricamente um -1. Ou seja, quando você faz um deck para poder jogar torneios, você mete um monte de Hand Trap no Purrely, você ativa uma Spell Quick de Purrely e você descarta a Hand Trap. Muita gente coloca algumas coisas diferentes, como por exemplo um Dark World para dar valor, um Shadow Beast, uma Sky Bridge, aquela carta lá dos Crystal Beast, eu esqueci, a Rainbow alguma coisa. Já no OCG chegaram a usar até aqueles Volcanic, o Shell, alguma coisa assim, eu não lembro, mas que quando ele vai pro cemitério ele busca outro dele mesmo, umas coisas cebosas dessas, tá ligado? Então nesse deck falta isso, e diferente do Purrely, que você descarta Hand Trap, mas você precisa usar Hand Traps, né? Então você usa um monte de Hand Trap pra poder melhorar o teu Go in Second, pra prejudicar a jogada do oponente, faz sentido que o teu deck tem Hand Traps, e no ruim, aquela Hand Trap é food pros teus Purrely. É diferente aqui, porque as Hand Traps são monstros, e os monstros não são foods pro White Forest. Ou seja, você precisa ter um monte de spells no teu deck pra fazer os White Forest terem valor, terem forma de startar a porra da jogada. Senão você não starta. E essas spells não são hand traps, ou seja, muito ruim. O que faz com que, obviamente, você tenha que misturar com outro deck. E aí que entra a parada, você precisa misturar ele com outra engrenagem. E tem um monte de forma de você fazer isso.
A principal delas é o Toy. Eu não sei se é a principal, mas particularmente é a que eu acho que tem uma sinergia maravilhosa quando você vê as coisas acontecendo. Essa aqui é uma... não tem tanto espaço assim pra Tech Card, né? Como vocês podem ver. Eu posso colocar 15 Hand Traps se eu quiser, mas eu confesso que eu não sei se é um deck build ideal, tá? É só uma decklist que eu fiz aqui, só pra mostrar o certo funcionamento. Na verdade, mais pra citar pra vocês, né? No caso, eu coloquei 12 Hand Traps e além delas eu meti um TTT e também meti uma Azarune, que é pra você poder usar com o coelhinho Link, né? Além de ter um reframe também. Então tem um monte de coisa aqui que se você quiser, no caso, pode cortar. Na verdade, tem que ter Prosperity nesse deck, eu tenho quase certeza disso. Então assim, a decklist já tá mentirosa e aí você acaba tendo menos tech card que pro formato atual faz com que seja um pouco estranho. Então, como você pode ver, o deck tem um monte de coisa diferente, então é meio estranho. Sem falar que é absolutamente idiota você usar 3 dessa carta, não faz sentido nenhum, mas é uma decklist que eu copiei de alguém e colei aqui só pra exemplificar. Mas por que essa engrenagem aqui combina tão bem? Se você ainda não conhece, essa engrenagem parece ter sido feita para os White Forest. Basicamente nós temos dois monstros, né, que é o Toy Soldier e o Toy Tank. Todos eles podem se setar da mão como se fossem Spell Traps, basicamente isso. E além disso, se eles estão setados e são enviados para o cemitério, eles podem voltar de lá. Estalo, você já sabe aqui qual é a interação. Se você abre, por exemplo, com um Toy Soldier e você abre com uma Astelar ou com uma Eusete, você já tem o teu custo pago, mesmo com monstros, porque você pode setar ele como Spell Trap. Então, eu pago o custo da Astelar, jogo esse monstro fora, invoco alguém do deck, esse cara vai trigar no cemitério e vai ser invocado de novo. Bum! Eu consegui dar valor para as minhas cartas. Além disso, ele tem o efeito que se ele é normal ou special invocado, não precisa ser vindo do cemitério, qualquer forma de ser normal ou special invocado já serve, é que você pode adicionar um Toy Box do deck para tua mão. O Toy Box é essa spellzinha aqui. Mas, se você já tiver o Toy Box, você pode adicionar qualquer light de nível 4 do deck para tua mão. Sim, você pode buscar qualquer um, você pode buscar um Mathemax circular. Quer buscar o circular? Busca. Quer buscar um Centúrio? Busca também, porque eles são light nível 4. Quer buscar um light de nível 4 dos White Forest? Pode também, desde que você já tenha o Toy Box. Se você não tiver o Toy Box, aí você precisa especificamente pegar a Spell, o que tá tudo bem também, porque vai deixar um monte de food pra você. Além disso, nós temos a própria Toy Box, que ela tem um efeito que quando ela é ativada, você vai poder pegar dois monstros, né, toys do teu deck, que podem ser setados como Spell Traps, e você seta ambos. Então, com a ativação dessa carta, você vai colocar um Tank e um Soldier. Agora, os teus White Forest têm foods para serem usados e não são foods que se reciclam, são foods que viram mais monstros. Uma Toy Box com uma Astéria, por exemplo, é overkill. Em um exemplo bem idiota aqui pra vocês, nós vamos só tentar fazer aqui a jogada, ó. Você vai ativar o Toy Box, por exemplo, e com esse Toy Box ativado nós podemos colocar do deck o Toy Soldier e você pode também colocar o Toy Tank, coloca ambos face down, então você seta como se fossem Spell Traps. Nisso você pode dar Normal Summon aqui da Astelar, que vai dar efeito, vai pagar o custo de jogar a carta fora, resolver o efeito dela e invocar um Spellcaster, né, do deck do teu deck, um Light Spellcaster, que nesse caso a gente pode até invocar aqui a Sylvie. Beleza, a Sylvie foi invocada, então você vai trigar o efeito da Sylvie para poder buscar uma carta, White Forest, uma Spell Trap, mas o Toy Soldier também triga, e ele se invoca pra cá. Bum! Beleza, resolve então a nossa Sylvie e você busca a carta. Você já tem uma carta a mais, na verdade 3 cartas a mais do que tinha antes no exemplo que eu te mostrei do combo, descartando um P-Raise Map que não faz nada. Nesse caso você pode buscar aqui, por exemplo, a Tails ou a Trap direto, depende. Nesse caso, se você juntar os dois aqui no campo, você pode juntar ambas e fazer aqui, por exemplo, a Riciela pode dar efeito e jogar esse cara aqui fora. E aí você vai buscar, por exemplo, a Trap. Nisso o tankzinho aqui que foi pro cemitério, ele triga e ele se invoca. Beleza, irmão? Um monte de coisa agora pode ser feita. Você pode dar Tails para poder buscar a Eusete, e a Eusete pode entrar jogando a própria Toy Box fora. Tem dois monstrinhos nível 4 que você pode transformar em qualquer coisa. Você pode transformar numa Little Knight que pode fugir de algum target negate. Pode transformar numa cacetada de coisa. E o teu combo aqui vai pro céu, mano. O céu é o limite. E eu não busquei um Spellcaster com um Toy Soldier aqui também. Então tinha que ter um monstro aqui na minha mão. Mano, é muito forte. Porém, vocês sabem que no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo o espaço de tech é crucial e talvez falte um pouco aqui. Mas não é como se as outras também tivessem tanto espaço assim pra tech, mas você já pode ver que tem um potencial absurdo de misturar com outras estratégias. E como falar de algum deck focado em mágicas e não falar do Runic? É claro que ele é a principal escolha, né? Aqui eu tô pegando só um exemplo de decklist de um cara que jogou
continental da semana anterior, e se eu não me engano ele ganhou algum side event, alguma parada 3x3, eu não lembro muito bem, mas é uma decklist que eu peguei lá do cara, né? Então aqui não tem hand traps, mas você tem todas as cartas Runic, que por si só são uma tech card jogando segundo, é claro, e ele mitiga um pouco o fator de ser um deck que não usa hand trap e que te faz tomar um FTK da vida. Você pode tomar alguma carta que pule turno, que todo mundo usa, caso você não tome hand trap, por exemplo, alguma Floodgate ou algo do tipo, mas os Runic jogam bem pra cima desse tipo de Floodgate que geralmente miram pegar um grupo de monstros, por exemplo. Então, e todas as cartas de Runic são spotzinhos pra você lidar com alguma coisa. É bem interessante e dá pra você fazer um deck muito legal. O fato dos Runic serem spells, e tem muita spell, irem pro cemitério e não se pagarem na hora, é mitigado porque existe a Fountain, né, cara? E a Fountain é uma puta carta. Tudo bem que no formato tem muito Ogre, o que pode ser uma merda de você ter no teu deck, mas certamente é uma ótima estratégia pra você usar também um deck de White Forest com Runics. Mas ainda tem outro deck que tem um potencial muito maneiro de você já ver as coisas acontecendo enquanto você tá fazendo a tua jogada. Esse deck é o Elvish. Talvez esse aqui seja o delírio maior, né? Porque convenhamos, cara, um Elvish em 2024 é um pouco difícil, mas a sinergia é maravilhosa, cara, maravilhosa também. O mesmo serve pro Toy Box, né, quando você usa essas cartas aqui, e todas elas viram outras cartas, tá ligado? Você pode descartar, por exemplo, um Eldlane, esse Eldlane já é um food que já buscou uma carta, que é outro food pra você pode pegar com a Eldlane uma dessas cartinhas que vão virar sanguínea depois, e você troca as trap de Elvish como sempre foi feito. É uma sinergia muito interessante e assim, pra diversão, eu acho que talvez esse aqui fosse a minha versão preferida, tá ligado? De meter um Elvish com White Forest. E pra completar, é claro que você pode botar uns Kashiras, porque principalmente o Paraísos faz tudo acontecer. Se você abre de Paraísos com alguma das menininhas de White Forest, você tá muito bem na fita, porque o Paraísos vai colocar o Fenrir do lado, que é uma interação extra, e o Paraíso serve de food pras outras cartas. Você não vê muito bem o brilho das coisas acontecendo, mas não precisa que a carta que você jogue fora faça alguma coisa, desde que você use aquela carta antes. Se você já usou a carta e depois você joga fora, tá tudo bem, porque geralmente uma carta de Yu-Gi-Oh! Faz tanta coisa diferente, não é? Então, aqui estão as questões em volta do deck de White Forest. Ufa! Muita coisa pra ser feita aqui, né, meus amigos? Eu não sei se vocês estavam ligados na engrenagem desse deck, particularmente eu achei bem interessante, porém tem muitos fatores negativos aqui, né? Mais uma vez é um daqueles decks que mostram pra gente que a Konami lança um deck novo e tal, e esse deck, ele não tem nuances pra poder entrar no competitivo, no metagame, porque tem muitos decks melhores, né? O Fiend Smith é uma coisa, um contender absurdo no formato, o Snake Eye ainda tá aí, e se não for ele, tem o Will Bell, não tem jeito, não dá pra poder brigar. E apesar desse deck ter potencial, ele é barrado pelas coisas competitivas que foram lançadas praticamente juntas, tá ligado? Ao mesmo tempo, são caros pra cacete. Não vale a pena montar só por diversão. Mas quem sabe em breve ele tem um espaço no competitivo, porque potencial ele tem, e apesar de fazer jogadas bem fortes, ter potencial de fazer uns locks cebosos, como por exemplo fazer o Calamity, esse deck pode fazer sim o Calamity, e eu esqueci de citar que você pode misturar com o Centurion também, é uma abordagem bem real. Apesar de tudo isso, ele é um deck que precisa de cartas pra jogar, precisa de cartas diferentes pra poder jogar, tá ligado? Ele precisa ter sempre duas cartas pra conectar a jogada, tomando uma hand trap, se a carta descartada já não tiver muito valor, já fica um negócio meio estranho. Então, no mundo onde o White Forest seja competitivo, talvez seja um mundo legal de se viver, porque ele já precisa de combinações de cartas para poder fazer uma jogada, e quando você vai misturando muita engrenagem para ter muito valor, você já começa a ter menos espaço de tech, quem sabe seja um meta interessante, mas não vai acontecer, e é basicamente isso. Valeu, falando, meus amigos, e até mais.